Nós continuamos com o início do ministério do profeta Eliseu. Nós vimos domingo passado que Deus usou o profeta Eliseu para abençoar a cidade de Jericó. Lembram-se das águas de Jericó? Lembram-se? E ali Deus trouxe cura e vida, certo? Trouxe bênção sobre aquela cidade e os habitantes daquela cidade. Agora Deus vai trazer o contrário disso. Deus vai trazer juízo e ira sobre alguns jovenzinhos da cidade de Betel. Então o texto tem como, esse contexto tem como objetivo, através do autor inspirado, nos mostrar que Deus é misericórdia e Deus também é ira e justiça. Ele se revelou como misericordioso para com Jericó. Em Betel, ele vai se revelar como um Deus de ira justa, um Deus que destrói também. Um Deus que salva e cura e um Deus que destrói também. Ok? Diz aí o texto assim, versículo 23. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali, foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Versículo 23 diz assim: então subiu dali a Betel. O texto está se referindo a Eliseu. Ele estava em Jericó e estava subindo a Betel, ok? E agora veja. E indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade de Betel e zombavam dele e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Irmãos, veja que Eliseu está saindo de Jericó e está fazendo o caminho contrário que ele fez com Elias. Lembra-se quando eles estavam a caminho do Jordão e Elias foi do outro lado do Jordão elevado ao céu? Então é o caminho contrário que Eliseu agora está fazendo sozinho, porque ele com Elias viera de Betel, passaram em Jericó e foram ao Jordão. Agora é o contrário, saiu do Jordão, foi a Jericó, saindo a Betel, ok? E ele está passando por Betel, tanto que o texto diz que os rapazinhos saíram de Betel, então ele não entra na cidade, ele está passando pela cidade, ok? E esses rapazinhos foram atrás dele, saíram da cidade e foram atrás de Eliseu. Então a ação é deliberada, ok? A zombaria deles é deliberada, eles foram atrás do profeta, não é que o profeta passou por eles e eles não tinham nada para fazer e foram zombar do profeta. Eles foram atrás do profeta. Então, uma ação responsável, deliberada. E diz que eles zombavam dos profetas. Mas quem que eram esses rapazinhos? O termo usado aqui para rapazinhos é um termo que fala de rapazes bem jovens. Alguns teólogos vão chamá-los de meninos. E a maioria dos teólogos creem que eles estavam aí na faixa etária, muito possivelmente, entre 10 a 12 anos. 10 a 12 anos aqui. É o que se entende pelo termo. Esse termo hebraico é o mesmo usado por Salomão quando ele vai orar a Deus e diz assim, quando Deus diz a ele: pede-me o que quiseres, eu te darei. Aí Salomão pede o quê? E por quê? Qual o argumento que ele usa? Porque não passo de uma criança, lembram-se? O termo hebraico ali, para criança, é o mesmo termo usado aqui. Mas é a nossa sociedade. E lembra-se do que Isaías diz? Que o juízo de Deus sobre um povo que se esqueceu dele, é que os líderes desse povo serão mulheres e crianças. Mulheres pela fragilidade. A mulher não deveria ser colocada na frente de batalha. Por quê? Pela fragilidade dela. E crianças, porque não tem condição nenhuma, mas a palavra de Deus diz, basta ver no texto lá de Isaías, os seus líderes serão mulheres e crianças, porque não haverá mais homens. Vamos voltar aqui. Esses meninos sabiam o que estavam fazendo, tanto que o juízo de Deus virá sobre eles. É a resposta que Deus mesmo
os julgou como culpados. E aí a nossa briga, então, se nós discordarmos, é com Deus. Esses meninos, por que eles agiram assim, essa gangue de delinquência? Aquela gangue. E não era uma gangue pequena, viu? Era mais de 40. Por que eles agiram assim? Lembram-se que Betel fazia parte da terra que o povo de Deus, de fato, se estabeleceu nela, segundo a promessa de Deus. Betel, sabe o que significa Betel? Vocês sabem. Casa de Deus. Betel. Casa de Deus. Como é que da casa de Deus saíram jovens como estes? A resposta está na própria Bíblia, no próprio contexto. Vocês se lembram dos reis de Israel, que eram terríveis e pecadores, e eles instituíram a idolatria nas cidades do reino do norte. E Betel era uma dessas cidades. E diz o texto assim lá em 1 Reis ainda. É interessante, lá em 1 Reis, nós estamos em 2 Reis. E lá em 1 Reis tem o fundamento que levou a essa situação aqui. Então veja uma coisa que a Bíblia ensina, até da maneira em que o Espírito Santo dispôs os textos. É que pecados, eles nem sempre trazem a implicação, o resultado imediatamente. Você vai ver o resultado em gerações posteriores. O texto que nós vamos ler está lá em 1 Reis. E nós estamos em 2 Reis, já passou muito tempo. Só que você vê aqui as consequências do pecado lá. Diz assim em 1 Reis 12. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro. E disse ao povo, basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel, um bezerro de ouro em Betel, e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan para adorar o bezerro. 1 Reis 12, 28 a 30. Então, agora a gente começa a entender melhor. Por que surgiram de Betel esses delinquentes zombando de Deus, do seu profeta e das coisas dele? E aqui eu já tenho uma verdade que deve nos chamar a atenção. Meus irmãos, esse tipo de jovens, de meninos e meninas, irreverentes, zombeteiros, que saem da igreja, que ali saíram da casa de Deus. É isso que nós devemos esperar quando uma geração anterior negligencia a vida e a adoração verdadeira ao Senhor. Esses meninos são assim e terminaram como terminaram por causa dos seus pais. Não que eles não tinham responsabilidade, mas porque eles seguiram o caminho dos pais. Eles foram ensinados. A geração seguinte rejeita a Deus completamente. Se uma geração não vive a vida cristã de maneira sincera para com Cristo, a geração seguinte vai rejeitar a Deus completamente. A menos que a graça de Deus intervenha, e lembre-se que você não pode contar com graça, porque Deus dá graça a quem Ele quer. A graça de Deus não é obrigatória, certo? É um presente imerecido, e Ele dá a quem quer. Lembra quando Paulo vai falar sobre isso? Ele abençoa e tem misericórdia de quem quer e endurece quem ele também desejar. Então veja, eu não posso criar o meu filho e achar que Deus tem obrigação, ou melhor, deixar de criá-lo no caminho de Deus e achar que Deus tem obrigação de acertar. Ele pode fazer, mas por graça, não porque vocês mereciam, mas por graça ele faz, mas ele não tem obrigação nenhuma. Se ele quiser que o filho mal criado siga o caminho dos pais e acabe em destruição, ele fará também. Pais que são meramente religiosos, sem serem verdadeiramente espirituais, criam filhos que nada desejam com Deus. Estou falando isso porque esses meninos têm que ter uma explicação. Tem que ter explicação, gente. Por que esses meninos aqui, esses terríveis meninos delinquentes, fizeram o que fizeram e receberam o juízo implacável de Deus? Tem que ter uma explicação para isso. E a explicação é que os pais deles adoraram a Baal. Lembram-se? Por isso que a gente leu 1 Reis 12. Por isso, meus irmãos, nós devemos saber que existem pais que
Possuem desejos para com seus filhos ao modo de Balaão. Lembra de Balaão? Aquele feiticeiro que foi obrigado a abençoar Valdir lá, o povo de Deus. Esses pais, a exemplo de Balaão, eles até gostariam que seus filhos morressem como justos, mas eles não fazem nada para que seus filhos vivam desse modo. Eles esperam e desejam que seus filhos morram como justos, mas eles não fazem nada para que esses filhos vivam assim. Por isso, meus irmãos pais aqui nesta manhã e aqueles que serão no futuro, nada pode ser mais importante que a vossa vida diante de Deus. A vida de vocês diante de Deus é mais importante que a vida dos filhos de vocês. Nós devemos ter cuidado em como vivemos diante de Deus como pais. Olha o que um teólogo disse, abre aspas. Dar às crianças boa instrução e um mau exemplo é acenar-lhes com a cabeça, mostrando o caminho para o céu, enquanto nós a tomamos pela mão e as conduzimos no caminho para o inferno. Ficar dando ordens para os filhos, tentando controlar o comportamento deles, sem que nós, pais, sejamos realmente piedosos, amemos a Deus, sejamos humildes de coração, sinceros, ardorosos para com as coisas do Senhor, é como acenar com a cabeça para os filhos, olha, ali é o céu, ó, mas tomá-los pela mão e levá-los ao inferno. As crianças, irmãos, como os irmãos bem sabem, não só os pais, mas aqueles que convivem com crianças, e nós todos aqui convivemos com os nossos pequenos aqui. As crianças são observadoras muito espertas, muito rápidas em ver através de alguns tipos de hipocrisia, muito rápidas em descobrir o que vocês, pais, realmente pensam e sentem. As crianças são muito rápidas na adoção de todos os caminhos e opiniões. Criança é muito rápida. Estava vindo para cá, daí estava comentando comigo que ontem estava conversando com a criança da igreja, que nós vimos ontem, e aí Daiane quis perguntar para a criança quem eram os amiguinhos dela da escola dominical, da classe da escola dominical. Aí a Daiane falou assim, quem são seus amiguinhos da classe da escola dominical? Aí a menininha virou para ela e disse assim, você não sabe? Você não sabe quem? Você não sabe? Eu sei, mas... São muito rápidas. Há um ditado que diz, quem peca diante de uma criança, dobra os pecados. Quem peca diante de uma criança, dobra os pecados. Meu pai querido, meu irmão, minha mãe querida, lembre-se disso. Toda vez que você pecar diante do seu filho, você estará dizendo a ele que ele pode fazer 2 vezes mais. Ele vai dizer assim, se meu pai e a minha mãe fazem, eu posso fazer. E eles vão dobrar o pecado. Eles vão sentir no direito de fazer pior. É por isso que uma geração má sempre vai dar origem a uma geração pior ainda. O que fazer então nesse caso? Certo? Nós temos um problema aqui diante de um desafio. O que fazemos então? Devemos pedir a Deus em Cristo para que sejamos, como pais, mais santos, mais crentes, mais sinceros. Irmãos, não existem pais perfeitos. Não existe pai perfeito, nem mãe perfeita. Mas pode existir, pela graça de Deus, pais que caminhem com Cristo em humildade, que dependam dele verdadeiramente e que vivam de maneira sincera com o Senhor diante dele. Isso não só pode existir, como pela graça de Deus existe. Peçam então a Deus, meus irmãos, que vocês conheçam, pais queridos, cada vez mais ao Senhor Jesus Cristo. E quanto mais dele vocês conhecerem, mais vocês se tornarão como ele é. E quanto mais vocês se tornam como ele é, pais, mais vocês poderão dizer a seus filhos, como Paulo disse, sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. 1 Coríntios 1, 11. Então, peçam a Deus, para que vocês vivam diante de Deus, segundo a graça dele em poder espiritual e piedade. Vocês não farão bem nenhum maior a seus filhos, senão este. Esta é a maior herança que vocês podem dar a seus filhos, uma vida
de santidade diante de Deus, de confiança e fé. Mas eu tenho outro exemplo aqui, outra aplicação, melhor dizendo. Não basta apenas ser exemplo, como nós falamos. É preciso que nós oremos por nossos filhos. Nós vimos ali aqueles delinquentes, né? Temos visto aqui no texto, eles estavam num grupo maior de que 40 integrantes. Um grupo bem maior. Nós vamos ver que as ursas vão matar 42 deles, ou seja, eram mais. E foram destruídos 42. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que nós devemos orar pelos nossos filhos. Não só ser exemplo, mas orarmos por eles. Mas um ministro, eu já disse isso aqui em alguma oportunidade, mas vale muito a pena lembrar aqui, os irmãos me suportem. Mas um ministro disse acertadamente o seguinte: antes de orar para que seus filhos não andem com más companhias, peçam ao Senhor que eles não sejam as más companhias. Nós sempre achamos que más companhias são os filhos dos outros, quando pode ser que os nossos filhos sejam as más companhias. Orem então pelos seus filhos. Não basta trazê-los à igreja. A nossa devocional, nossa pastoral hoje, do J.C. Riley, fala sobre trazer filhos na igreja e a importância disso. Mas isso é importante, mas não basta. Isso faz parte do dever dos pais, mas não basta. Não basta trazer seus filhos à igreja, não basta ser apenas um exemplo piedoso, embora seja muito importante. Lembre-se, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127:1. Você pode ser um bom exemplo para o seu filho, você pode se preocupar com ele, ler a Bíblia para ele e com ele, mas se o Senhor não abençoar, se você não buscar a bênção do Senhor em oração, de nada valerá. É Deus que tem o coração de todos os homens em suas mãos, inclusive o coração de seus filhos. E o Senhor diz que, segundo o seu querer, inclina o coração aonde quer. Provérbios 21. É o Senhor que dá o coração dos filhos aos pais. Não são os pais que conquistam, é o Senhor que dá. Se o Senhor não der, o coração do seu filho nunca será seu. Se o Senhor, que é dono do coração, não der. É por isso que nós ficamos, às vezes, surpreendidos demais e surpresos demais, quando filhos se levantam contra pais e começam a ir contra eles, começam a falar grosso com eles, começam a olhar com raiva com eles. Você fala, o que aconteceu? É porque o coração do homem e do seu filho também é um coração de pecado. E se o Senhor não transformá-lo, é o que ele continuará a ser. A não ser que Deus toque os corações de seus filhos pelo seu Espírito, você se cansará sem nenhum propósito. Portanto, regue a semente que você semeia em suas mentes, a palavra que você fala e lê com seu filho, regue-a com oração. Regue-a para que ela cresça. E a água, por assim dizer, é a oração do Senhor. O Senhor está disposto a ouvir muito mais do que nós estamos para orar. E Ele está muito mais pronto a dar a bênção do que nós estamos para pedi-las. Então vá ao Senhor. Ele tem muito boa vontade e poder, mais do que suficiente. É todo poderoso para abençoar o seu filho. E fazer com que o seu filho tenha um coração redimido. A semelhança de Ana, lembra-se que orou por Samuel? E aqui tem um exemplo da história também, não só bíblica, mas da história, da providência divina na história. A semelhança de Ana que orou por Samuel, a mãe de Agostinho de Hipona, é um teólogo nascido no século IV, muito orou por ele, a mãe de Agostinho. Certa feita, quando ela estava na igreja orando e chorando por Agostinho, o ministro que estava ali aproximou-se dela e vendo que ela chorava e se de fato angustiava pela alma do seu filho, o ministro disse a ela, tocando em seus ombros: vá em paz, mulher, para casa. O Senhor não deixará de salvar um filho de tantas lágrimas. E vocês se lembram quem Agostinho se tornou? Um dos grandes teólogos da igreja, dos pais da igreja. E Agostinho era perverso, era imoral, mas as orações da sua mãe foram ouvidas. Como as de Ana também, né?
Então você tem batalhado em oração pela alma dos seus filhos diante de Deus? Nada do que você fizer, por melhor que seja, vai adiantar se você não levar seus filhos em oração a Deus. Maldito o homem que confia na carne. Maldito o pai que confia em si mesmo. Maldito esse pai. Leve seus filhos a Deus em oração, pois Deus se agrada daquilo que é dele, retornando a ele. Sabia? Deus se agrada daquilo que é dele, retornando a ele. E os filhos não são seus, pai querido e mãe querida. Os filhos são de Deus. E Deus abençoa aqueles que dão a ele o que é dele. Deus abençoará. Vamos voltar ao texto? Esses delinquentes juvenis desprezam não só ali, de maneira responsável, planejada, a Eliseu, como zombam, obviamente, das coisas espirituais, porque Eliseu era o profeta do Senhor. Olha, diz aí o texto: uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam de Eliseu, dizendo: sobe calvo, sobe calvo. Irmãos, a ideia aqui de sobe, pode usar esse verbo duas vezes, sobe, sobe, pode ser vai embora, porque né, ele está de subida, está saindo de Jericó, subindo a Betel e continua subindo. Então a ideia é vai embora, passa daqui. Que pode ser possível essa ideia e a intenção. Mas alguns teólogos levantam uma questão que eu acho mais própria para o texto. Por que eles falam sobe para Eliseu? Vocês se lembram que Eliseu ficou com a capa de Elias, certo? Lembram-se? Ele ficou com a capa de Elias quando Elias foi tomado. Então aqueles jovenzinhos reconheceram, bem provavelmente Eliseu, e sabiam, como todo mundo sabia, o que havia acontecido com Elias. Que ele havia subido no redemoinho. Tanto que o verbo aqui, sobe, sobe, é o mesmo usado quando o texto diz da subida de Elias ao céu. Diz ao texto, e subiu Elias no redemoinho. O verbo é o mesmo. Então a ideia é que aqueles meninos, muito provavelmente, estavam dizendo assim, zombando, dizendo assim, você não é o profeta de Deus? Vamos ver aí, sobe que nem o seu mestre subiu. Zombando da obra de Deus. Tendo aquilo como uma espécie de brincadeira. Mas eles continuam também, a zombaria continua, chamando o profeta de calvo. Tá vendo? Ó, não chame o profeta de calvo, hein? Senão uma onça vai te encontrar. Mas a ideia é a seguinte, por que calvo? De duas? Uma. Ou ele era calvo mesmo, esse é um defeito, e eles tripudiaram em cima do defeito do profeta. E eu, sinceramente, agora uma parte aqui, eu não consigo entender. Eu não consigo entender uma pessoa que tem prazer em descobrir defeitos físicos de outras pessoas. Sinceramente, eu não consigo entender. Uma pessoa que tem prazer em olhar um defeito de alguém e tripudiar em cima disso e fazer brincadeiras com isso. Eu não consigo entender, senão quando eu me lembro do coração perverso do homem. Mas esses rapazinhos, eles poderiam estar zombando da calvície do profeta. Mas também eles poderiam estar zombando de um outro aspecto aqui que é possível, se não fosse o profeta calvo de fato. E alguns teólogos, como o J. Carson, por exemplo, eles levantam a possibilidade que os profetas, eles participavam de uma tosura profética. Parte da cabeça deles era raspada ou rapada, para que pudesse simbolizar que eles tinham algo acima deles, como Deus que os enviara. É, de certa forma, o mesmo sentido, pelo menos, embora nesse caso perdido, entre os judeus com relação ao kippá. Não tem o kippá dos judeus? Que significa que algo está em cima deles. Alguém por cima deles. É óbvio que eles perderam totalmente o sentido disso, daquele símbolo. Mas é possível que fosse uma tosura. Eles rapavam mesmo os profetas, para que eles fossem reconhecidos como aqueles que têm Deus sobre eles. De um jeito ou de outro, os meninos zombaram de Elias. E virá agora a maldição de Elias não, de Eliseu. E virá a maldição de Eliseu sobre eles. Por que virá? Porque há um princípio da Bíblia, sabia? Há um princípio que Deus estabeleceu, que é real e vale para hoje também,
que diz que todo zombeteiro será destruído. Olha o que diz Provérbios 19, 29, eu vou ler para vocês. Provérbios 29, 19, melhor 29. Olha só, hein? Preparados estão os juízos para os escarnecedores. Preparados, Dândaro, estão os juízos para os que zombam de Deus. Os juízos estão preparados para os escarnecedores. Aqueles que riem das coisas de Deus, dos homens de Deus. Esses que zombam e caçoam, tem um juízo preparado para eles. E agora vamos ver o juízo. Versículo 24, olha aí. Virando-se ele para trás, Eliseu, vendo a zombaria que faziam a ele, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Irmãos, primeiro veja, Diácono Felipe, o que Valcácer e Yara e Esda, o que Eliseu não fez. Bárbara, vamos ver, Natália, o que ele não fez. Eliseu não respondeu à provocação xingando aqueles meninos. Certo? Não fez nada disso. Ele não os chamou para briga, como um valentão. Ele também não fez isso. Ele os entregou a Deus. Diz o texto que, voltando-se, lançou-lhes uma maldição em nome do Senhor. Ele pediu ao Senhor que os amaldiçoasse, se o Senhor julgasse que assim eles mereciam ser amaldiçoados. Irmãos, um outro ensino aqui importante, nessa parte do texto. Eliseu fez isso, por que ele amaldiçoou aqueles meninos? Eliseu fez isso porque ele acreditava em uma verdade bíblica que permanece até hoje. Deus defende os seus servos. Deus compra a briga dos seus ministros. Você já viu que algumas pessoas têm levantado a questão de, por exemplo, quando Deus fala para não tocar no ungido dele, e aí você vê todo tipo de ministro, e aqueles mais picaretas, aqueles mais falsos ministros, colocarem sobre o povo de Deus um medo que não é fundamentado, dizendo assim, não fale do ministro de Deus, não toque no ministro de Deus, não toque no ungido dele. Já viu isso? Certo? E a gente critica isso, certo? Com razão. Porque ali são falsos ministros. São aproveitadores que se valem da proteção que Deus dá para poder fazer o que querem com a igreja e para que ninguém fale nada. Aí ele diz, não toque no ministro de Deus, não toque no ungido, certo? E nós condenamos com razão. Agora, isso não quer dizer que quando o ministro verdadeiro de Deus é perseguido ou zombado, Deus não compre a briga dele. Deus compra. É porque a gente esquece do outro lado. É verdade que há muito ministro picareta, muito falso profeta, e Deus não tem nada com eles. Pelo contrário, Deus os destruirá. Mas é verdade que Deus tem ministros verdadeiros e sinceros, como Moisés, por exemplo. E quando atacado, Deus comprou a briga dele. Lembram-se de Datã, Corã e Abirão? Lembram-se? Como eles se levantaram contra Moisés? E o texto da Bíblia diz que assim, quando eles se levantaram contra Moisés. E aconteceu que, acabando Moisés de falar todas essas palavras, a terra debaixo de Datã, Coré e Abirão se fendeu, se abriu. Abriu a boca e os tragou com as suas casas. Como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo. E a terra os cobriu. E pereceram do meio da congregação. Números 16, 31. 33. Moisés, Eliseu. E os amaldiçoou em nome do Senhor, e 2 ursas saíram. E estraçalharam. Então veja. Quando nós nos colocamos contra ministros fiéis, nós estamos nos colocando contra o Senhor. É a Bíblia que diz. Por isso o ministro nunca deve revidar. O ministro, lembra de Moisés? A Bíblia fala que Moisés é o homem mais manso da terra, lembra? A Bíblia descreve que quando Moisés era confrontado, sabe o que ele fazia? Quando ele era confrontado, sabe o que ele fazia? Ele abaixava a cabeça e fazia assim. Ele desfalecia. Ele não aguentava mais. Ele não tinha força. Mas o Senhor lutava por ele. Então o ministro nunca deve revidar. Jamais. Jamais. Ele deve entregar as suas lutas a Deus. Sempre entregá-las a Deus. Mas isso não vale só para ministros.
Isso vale para todos os pequeninos, todos os servos dele. Vale para você. Se você é um crente sincero, Deus te defenderá. Ok? Deus sempre te defenderá, pela graça dele. Não porque eu e você merecemos, mas porque ele nos amou em seu Filho. Ele está nos transformando à imagem do seu Filho. E ele ama o seu Filho e aquilo que é do seu Filho. Ele te defenderá também. Ok? Vamos continuar? Olha aí, irmãos. Por isso, então, uma vez que Eliseu invocou a maldição sobre os meninos, Deus atendeu. Então veja, Eliseu não estava errado. O texto pode parecer chocante, não é? Débora e meu querido diácono João. O texto, Wallace e Bruna, pode parecer chocante. Felipe, o Eliseu amaldiçoou aqueles meninos, será que ele não foi muito duro, radical? Só que a resposta é não. Por quê? Porque Deus atendeu. Então foi justo. Olha o texto aí, versículo 24, a parte final. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali, foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Irmãos, os ursos não eram incomuns na Palestina naqueles dias, especialmente o que eles chamam de ursos siríacos. São ursos bem violentos, os ursos siríacos. Era comum ursos naquela região. E foi Deus e não Eliseu que enviou aquelas 2 ursas saídas da floresta naquele exato momento. No exato momento da maldição, as 2 ursas saíram de trás da floresta e estraçalharam 42 daqueles meninos. Amaldiçoar o profeta de Deus conscientemente, como fizeram aqueles meninos, era amaldiçoar o próprio Deus. Por sua vez, amaldiçoar o próprio Deus é atrair o seu juízo devastador sobre si mesmo. Olha o que diz Levítico. Dirás aos filhos de Israel, qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Levítico 24, 15, 16. Um teólogo, eu estava estudando, e um teólogo falando desse texto, ele chamou essas 2 ursas, de ursas pactuais. Ursas pactuais. Por quê? Diácono Guilherme e Denise e diácono Paulo e Roberto. Por quê? Porque elas estão a serviço do pacto. Deus tem uma aliança com o homem. Se o homem obedecer, ele irá bem. Se ele desobedecer, ele será destruído. Esse é o pacto. Então aquelas ursas serviram como instrumento pactual. Aqueles rapazinhos lá desobedeceram, blasfemaram, zombaram, agora as ursas vão fazer o serviço delas segundo o pacto de Deus. Tanto que, olha o que diz o texto de Levítico 26. Olha que texto. Porque está falando do povo de Deus tendo quebrado o pacto. O contexto é que o povo de Deus quebrou o pacto. Agora veja o que Deus diz. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, deixarão vocês sem filhos. Os 42 que morreram provavelmente eram filhos de algumas mães lá de Betel. Essas feras do campo vos desfilharão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a pouco, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Levítico 26, 22. Isso foi dito por Deus por meio de Moisés. Em 1 Reis, o que fizeram? Os de Betel quebraram a aliança, colocaram um ídolo para adorar. Eles quebraram a aliança, e agora vem a promessa cumprida do pacto. Deus vai usar as feras do campo para matar os filhos. Irmãos, essa história real que envolve o Senhor Deus, o profeta dele, os meninos ímpios e as 2 ursas, nos lembra uma verdade que jamais deveria ser pelo povo de Deus esquecida. Qual que é essa verdade? O Senhor cumpre a sua palavra. Em Jericó, a palavra de Deus por meio do seu profeta se cumpriu trazendo bênção e cura. Aqui em Betel, ela se cumpriu trazendo maldição e juízo implacável. Todavia, traga ela livramento ou destruição, ela sempre se cumprirá. Para a cidade de Betel, a dilaceração daqueles meninos era a condenação do Senhor caindo sobre eles por conta de sua idolatria e zombaria. Para o profeta, significava que o Senhor era o seu defensor e estava ao seu lado para defendê-lo e lutar suas batalhas. Isso também não quer dizer, meus irmãos, que quando um profeta de Deus cai na mão de malfeitores,
e é oprimido por eles, não quer dizer que Deus se esqueceu dele, mas quer dizer que Deus tem propósitos mais altos, mais elevados, do que propriamente livrá-lo imediatamente dos seus opositores. Alguns profetas foram mortos, lembram-se? Mas Deus tinha um plano maior do que livrá-los imediatamente. E por fim, de um jeito ou de outro, eles acabam seguros no reino dos céus. Deus, então, nós podemos estar certos, defende os seus profetas. Porém, essa história nos ensina que as coisas concernentes ao reino de Deus são seríssimas. E aqueles que as levarem a sério serão grandemente abençoados. Porém, os que escarnecem e zombam sofrerão repentina destruição. Vocês, irmãos, eu creio que vocês já viram nas redes sociais alguma coisa assim, cultos que não tem reverência nenhuma. Cultos que os jovens da igreja, os que se chamam, talvez os jovens de Betel, porque só porque eram da casa de Deus não quer dizer que eram justos, como esses aqui, ok? Que mais parece uma boate do que um templo separado para adoração ao Santíssimo Deus. Você acha mesmo que isso condiz com o que a Bíblia fala de Deus, de quem Ele é, de qual a reverência que devemos ter a Ele quando estamos diante dEle? Com alegria, é verdade. Como o Salmo 2 diz, alegrai-vos nele, mas com temor. Por quê? Por que não só alegria? Por quê? Porque Deus é fogo consumidor. Então, quando nós estamos diante dele, nós temos que autoexaminarmos, dizendo assim, será que eu sou crente mesmo? E aquele pecado que eu colhi na minha vida? Não é algo fácil estar diante de Deus. Ao mesmo tempo com alegria, porque esse Deus Santo nos recebe em Cristo. Nos salva em Cristo. Então é uma tensão, é uma mistura de sentimentos quando nós estamos aqui. Nós estamos alegres porque sabemos que Cristo morreu por nós e pagou os nossos pecados e carregou a ira de Deus sobre ele, que deveria haver sobre nós. Mas ao mesmo tempo nós estamos diante de um Deus que não deixou de ser santo, santíssimo. Essa história então ensina que aqueles que não levarem as coisas do Senhor a sério serão destruídos. A vida cristã, meus irmãos, é uma vida de alegria. E nesta vida, o humor sadio deve estar presente. Eu acho magnífico. Na Bíblia, tem algumas histórias que às vezes nos arrancam risadas. Já aconteceu isso com você? Que é uma ironia ali tão doce que você está lendo e você até acha engraçado. Então não quer dizer que o crente tem que ser alguém, né? Não pode rir hora nenhuma. Não, o humor sadio faz parte da vida cristã. Só que quando a coisa é séria, tratá-la como séria. E nós precisamos pedir a Deus maturidade de entender quando a coisa é séria e quando ela de fato permite um humor, uma descontração. E o problema é que essa geração confundiu as coisas. Por fim, eu termino. Termino aqui. Esse texto nos mostra que a maldição encontra aqueles que dentro do povo de Deus, dentro do povo, porque está falando de Betel, dentro do povo de Deus desprezam as coisas santas. Eles podem estar dentro do povo de Deus, o povo da aliança. Mas a maldição do Senhor encontrará os que o odeiam e os destruirá dentro do povo. Veja, isso aqui é importante. Nossos filhos podem estar dentro da igreja. Eles podem receber o sinal da aliança, como também os judeus recebiam a circuncisão. Mas isso não quer dizer que o coração deles se transformou. Lembra-se, meu irmão, o batismo é um sinal. Ele é um rito introdutório, mas o batismo não salva. O batismo cumpre a palavra de Deus que todo aquele que pertence a ele na aliança deve ser apresentado a ele. Nossos filhos têm uma aliança com Deus, mas eles podem quebrá-la e serem destruídos. Estar debaixo da aliança não significa necessariamente ser aprovado pelo Senhor da aliança. Nossos filhos estão debaixo da aliança. Mas eles devem amar a Deus verdadeiramente no coração, que é para o que o sinal da aliança aponta. Esses rapazinhos aqui provavelmente eram circuncidados. Eles tinham um sinal, mas não tinham a realidade interior. Então,
Orem pelos seus filhos mais uma vez. Não confiem que eles estejam na igreja e está tudo bem com eles. Esse texto mostra isso. Pode não estar. E talvez possa ser tarde demais quando você perceber isso. Eles podem estar dentro do povo de Deus, do povo da aliança, e ao mesmo tempo estarem longe de Deus. Deveríamos, irmãos, então, temer e tremer até os ossos diante dessa verdade esquecida. Sim, esquecida para a nossa geração, porque para a nossa geração, Deus, olha só que interessante isso aqui. Um teólogo disse isso, abre aspas. Para a nossa geração, Deus é alguém que deve ficar o tempo todo provando que é bonzinho e que aceita qualquer tipo de coisa dos homens. Você acha que esse tipo de sermão de texto, ele encontraria aquiescência, aprovação em qualquer lugar? Você acha? Que vê que Deus foi e colocou duas ursas para estraçalhar aqueles meninos aqui. As pessoas ouviriam isso e é justo, é justo. A nossa geração fez de Deus, fez do Senhor servo. E fez do servo o Senhor. Então Deus tem que ficar a todo momento provando que é bonzinho. E que aceita que as pessoas tripudiem dele, vivam a vida que quiserem, que o dever dele é nos abençoar constantemente, independente do que façamos. Mas eis a realidade. Deus não é assim. O mesmo Deus que é amor, e Ele é amor, a prova disso é você, se você creu em Cristo. O Deus que é amor também é o Deus que diz, não vos enganeis, de Deus não. Gálatas 6, 7. Ah, mas esse é o Deus do Antigo Testamento, pastor. Cristo não é assim. Ah, não? Vejamos. O último livro da Bíblia fala de Cristo. Vi o céu aberto, diz João, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, Jesus Cristo. E julga e batalha com justiça. Os seus olhos não saem flores dos seus olhos, saem chama de fogo. É um símbolo de juízo. A sua cabeça, nela há muito diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto sujo de sangue de quem veio da batalha. E o seu nome se chama o Verbo de Deus, é Cristo. E seguiam-no exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira, do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19, 11, 15. O Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, pisará o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus. Ele mesmo, Jesus Cristo, esmagará, mais do que aquelas ursas fizeram com aqueles meninos, os inimigos de Deus. Tenham eles a idade que tiverem, porque não há acepção de pessoas. Uma coisa que a sociedade tem tentado fazer você acreditar erroneamente para a sua destruição é que você pode fazer tudo quando você é adolescente. Ah, é adolescente. Ah, é adolescente. Ah, é adolescente. Não. O texto provou hoje que você não pode. Há muitos adolescentes aí destruindo a vida, contraindo doenças venéreas, manchando a vida, engravidando e praticando assassinato de bebê. Para aquilo ser um peso na alma delas até o final da vida, moê-los lá dentro, porque acreditaram que por serem adolescentes, podiam fazer o que desejassem. De Deus. Esse Deus que é amor, meus irmãos, Ele é amor, graças a Deus. Mas é um Deus de santa ira. Dele não se zomba. Não é significativo que no último livro da Bíblia, em seu último capítulo, Apocalipse, em seu último capítulo, não é significativo que lá termine com uma ameaça? Não é significativo? A última palavra de Deus, no último livro, no último capítulo, diz assim: continue o injusto fazendo injustiça,
Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. O santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Apocalipse 22. É assustador, não é? Quando Deus fala assim, o ímpio, o imundo, continue fazendo imundície. E o pecador continue pecando. O santo continue a santificar-se. E o justo continue a praticar a justiça. Eis que venho sem demora, para dar a cada um segundo as suas obras. É a palavra de alguém que tem tudo sob o controle. É a palavra de um Deus que dá a responsabilidade a cada homem. E que dará o prêmio, o galardão, a recompensa aos homens por suas obras. Lembra da pergunta, eu termino. Lembra da pergunta de Eliseu, quando Elias foi tomado ao redemoinho? Ele pegou o manto de Elias e foi ferir o Jordão. Lembra da pergunta que ele fez? Onde está o Deus de Elias? Certo? Onde está o Deus de Elias? Ele está presente, hoje e sempre. Em graça, Jericó, e em ira, Betel. Ele será a ruína de muitos e a salvação de poucos. Esse Deus é a ruína de muitos e a salvação de poucos. Quem é o Deus de Elias para você? Como ele se revelará a você? Como revelou-se em Jericó ou como revelou-se em Betel? Como é que ele se revelará a você? Salvação e graça ou justiça e ira? Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos.